Estou no escritório de arquitetura da Fabiana Magalhães, arquiteta e designer de interiores. Ela vai estar nos esclarecendo a importância da realização de um projeto de arquitetura para o estabelecimento comercial. Tudo bem, Fabiana? Tudo bom, Wagner. Fabiana, me explica, qual a importância da realização de um bom projeto de fachada para um estabelecimento comercial, industrial, o que seja? Eu acredito que a fachada seja o cartão de visita, né, de um estabelecimento comercial, industrial. E tem que ter um bom projeto, né? Porque a fachada que vai gerar uma certa curiosidade do cliente, né? De conhecer o estabelecimento e inovar também. Você inovando na fachada, você também desperta essa curiosidade. O que deve ser considerado no momento de elaborar essa fachada, em relação a cores, a design, o que principalmente precisa ser analisado com muita cautela? O ponto de partida seria qual o público-alvo, né, desse determinado estabelecimento. Então, dependendo do público-alvo, a gente vai trabalhar com um tipo de cor, iluminação é muito importante, né? Então, por exemplo, às vezes um estabelecimento da parte alimentícia, né? Então, quando a gente trabalha com cores mais fortes, elas fazem com que as pessoas permaneçam menos tempo naquele local. Então, se é uma lanchonete de alta rotatividade, por exemplo, a ideia é trabalhar com esse tipo de cor para as pessoas não se acomodarem ali. Então elas vão, né, almoçam e vão embora para ter espaço para outras pessoas. Já nos bares, né, ou lojas que você quer que a pessoa permaneça mais tempo, então a iluminação é super importante para criar um ambiente agradável, né? E o espaço em si tem que ser agradável, senão a pessoa também não se sente bem. Então a gente tem que ver qual a intenção do cliente. Que a pessoa permaneça bastante tempo naquele local, ou se para o que ele vende uma rotatividade seria mais interessante. Então, além da importância de tornar o ambiente bonito de se ver, a iluminação interna, principalmente, ela interfere diretamente na permanência, no resultado, no conforto que o cliente vai estar sentindo naquele estabelecimento. Exatamente. A tonalidade das lâmpadas, hoje a gente tem lâmpadas na tonalidade mais amarelada e lâmpada na tonalidade mais branca, então isso influencia perfeitamente. Além de distorção de cores, né? Então, por exemplo, loja de roupas, eles têm que ter uma iluminação que tenha uma reprodução de cores excelente, porque senão você olha uma roupa na vitrine e a hora que você leva para sua casa é uma outra cor, às vezes pode distorcer essas cores, né? Então isso tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado. Dentro de um mesmo estabelecimento, então, eu posso utilizar vários tipos de iluminação para criar os ambientes mais adequados e criar uma harmonia dentro desse ambiente, é isso? Exatamente, focalizar o produto, tem que tomar um pouco de cuidado também com as cores para que as cores não chamem mais atenção do que o produto propriamente dito, né? E eu acho que é um conjunto, né? Tem que primeiro ver o perfil do cliente, o perfil do estabelecimento, né? Ver qual que é a intenção do cliente, qual o público-alvo e a partir daí elaborar um projeto completo, né? Que tem todas essas características, né? Certo. E no caso, todo estabelecimento, ele tem que ter um layout bem sofisticado ou isso vai depender do segmento, do público-alvo? Como que é trabalhado em relação a isso? Depende bastante do segmento, vou voltar na mesma ideia do público, né? Então, às vezes você ter uma loja muito sofisticada, talvez você vai limitar um pouco e algumas pessoas até nem entrem na loja, ela não seja um atrativo para um outro perfil, né, de cliente. Pode inibir o cliente. Pode inibir o cliente, exatamente. Então a loja ela tem que convidar, a loja, o restaurante, o estabelecimento, ele tem que convidar a pessoa a entrar, a pessoa tem que passar, olhar e falar, nossa, que inovador, né, que bonito, vou conhecer. Né? Às vezes tem bastante estabelecimento comercial hoje que você passa na frente e você não sabe nem que tipo, o que eles vendem ali, né? Então acho que a fachada é importantíssima nesse sentido. Certo. Nós falamos aí da iluminação, nós falamos da aparência, harmonia de cores, mas também existem projetos de paisagismo para estabelecimentos comerciais ou é pouco aplicado isso? Eu acredito que regra não seria, né? Que eu acho que uma área verde, ela é bem-vinda em qualquer ambiente, né? Então hoje a gente está utilizando muito jardins verticais, né? Então utilizando plantas nas paredes, né? Às vezes pela falta de espaço. E eu acho que o verde é sempre bem-vindo, ele pode favorecer também na decoração, no layout mesmo. Dependendo do segmento e do espaço disponível, então pode ser conveniente ter esse espacinho verde
para criar um ambiente ainda mais aconchegante para que o cliente permaneça, caso seja interesse, que ele fique mais tempo naquele local. Exatamente, exatamente. Fabiana, você possui imagens de alguns estabelecimentos que você fez alguma transformação, que isso foi utilizado também na questão tanto da estética quanto estratégica para eles, que pode estar nos explicando? Tenho sim, eu tenho 2 projetos assim que eu gosto bastante e eles são bem diferenciados em termos até de estilo, né? Um deles é a Moving, que é um estúdio de personal. Então, quando o cliente me procurou, ele já queria um projeto diferenciado, uma coisa inovadora, né? Então, o meu partido arquitetônico, na verdade, foi fazer uma academia, né? Que não é uma academia, é um estúdio mesmo, que as pessoas tivessem vontade de ficar lá. Né? Então tem muitas pessoas às vezes que não gostam de academia, fazem por necessidade um exercício físico, né? Então a ideia era transformar esse estúdio mesmo, fazer um espaço adequado, com bastante inovação e eu achei que o resultado ficou bem legal, meus clientes ficaram bastante satisfeitos. Ele ficou sem excesso ali de equipamentos, com um trabalho de cores bem desenvolvido para criar uma harmonia, uma iluminação, uma ambientalização bem aconchegante. Foi essa a proposta que foi desenvolvida? Exatamente. Inclusive, a gente estava falando da área verde, né? Tem um jardim de inverno, onde eu trabalhei com bambu, para dar também essa ideia mais aconchegante, digamos assim. Trabalhei com piso de madeira, coisa que poucas academias, assim, ou espaços de esporte, né, têm. E foi uma inovação mesmo. Os clientes deixaram, assim, eu bem à vontade. Então eu propus tive bastante ideias, eles aprovaram a maioria delas, então foi bem gostoso de trabalhar e o resultado foi bem gratificante. Certo. No caso da escolha das cores, teve alguma característica específica? Que eu vi que você trabalhou com um branco, tem momentos de vermelho, parece que tem um tabaco, se eu não me engano. Tem algum significado específico em cada um desses ambientes, pela proposta que foi apresentada? Por ser um espaço, né, de atividade física, então eu quis trabalhar com vermelho, um tom mais queimado, porque o vermelho ele faz com que as pessoas se sintam mais motivadas, né? É ao contrário de você trabalhar com cores mais sóbrias, então as pessoas acham que iam ter preguiça ali de fazer um exercício, então a gente tem que motivar mesmo, então, e a cor ela é um mecanismo, né, que a gente pode trabalhar, né? Exatamente. A iluminação também, trabalhei com lâmpadas não tão brancas, mas cores mais suaves, para não ficar também aquele espaço muito branco, né? E ficou um estúdio mesmo, então você entra, você percebe que é um diferencial. Você trabalhou bastante com adesivos no teto também, na iluminação, ou não sei se é a iluminação artificial ou natural que tem onde estão aqueles adesivos. A proposta era para a pessoa se sentir mais à vontade, no sentido de ter como se tivesse mais pessoas juntas, ou ela se identificar com aquele semblante de alegria, de bem-estar? Eu utilizei, no caso ali seria iluminação artificial, né? Então eu utilizei as imagens e as luminárias em cima da imagem, né? Então a imagem dá essa sensação aí de estar iluminada, né? E a ideia foi mesmo de motivação, né? Então você está fazendo um exercício, você olha ali, dependendo do exercício que você está fazendo, e você vê lá pessoas, né, de uma ótima forma, fazendo um exercício, né? Então a ideia era mesmo de motivação. E eu acho que imagem é super interessante, né? Principalmente nesse tipo de ambiente. E outro projeto que você comentou, qual que seria? No caso, foi uma reforma de uma casa antiga no centro da cidade e a proposta seria transformar essa casa em 2 estabelecimentos comerciais. Então seria uma loja e um café, independentes, tá? Então foi um desafio, principalmente porque a minha cliente, ela queria uma loja totalmente rústica, né? E eu tinha trabalhado poucas vezes com essa área mais rústica e fiquei encantada. E então a gente trabalhou junto e conseguimos um resultado legal também, né? Então teve a parte do café totalmente desvinculada da loja. A loja também trabalha com uma roupa mais básica, então também ela não queria nada muito sofisticado, por isso também que ela partiu para essa área, para essa parte mais rústica, né? Primeiro um espaço totalmente diferenciado, né? Um espaço, no caso da Moving, era um barracão ali, né? Um espaço vazio. Transformou num espaço tão bonito. Isso. Obrigada. E no caso da loja, era uma casa antiga, né? Que vendia, não era uma loja de roupas antes, né? Então a gente teve que adaptar. E ao café também. Certo. Fabiana, agora sim, no caso, principalmente das empresas pequenas, elas devem ter muita resistência em estar contratando um profissional
para que venha a realizar esse projeto ou até mesmo fazer um orçamento. Talvez por insegurança ou achar que vai ficar fora da alçada deles. Mas na verdade não é assim, né? Existe um investimento? Existe sim. Porém, esse trabalho que é desenvolvido pelo profissional da arquitetura, ele proporciona justamente trazer um resultado mais rápido através da atratividade que vai ser causada para os consumidores, não é isso? Exatamente, é o retorno, né? Então, na verdade, é um investimento que vai visar um retorno rápido até, né? Então, assim, quando é bem planejado o espaço, né, de acordo com o que o cliente pede, eu acredito que o retorno seja bem maior. É ótimo. Fabiana, obrigado por sua colaboração, pelas informações que foram prestadas. Com certeza ficou bem claro para os empresários que é importante ter esse apoio, essa orientação, no momento que seja para iniciar uma empresa, também no momento que venha estar reestruturando ela na sua fachada, o seu layout, sua iluminação e todos os seus projetos que causem uma alegria maior para os consumidores. Muito obrigado, Wagner, foi um prazer. Contei com a presença da arquiteta Fabiana Magalhães, que nos esclareceu sobre a importância da realização de um bom projeto para os estabelecimentos comerciais e industriais. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.